Muito boa noite, corretor. Seja muito bem-vindo à nossa live de aquecimento de número 3 para o nosso projeto Corretor 20K. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Marcos Vinícius e eu sou corretor de imóveis, empresário, consultor imobiliário, especialista em marketing e imobiliário. Já tenho mais de 10 anos no mercado imobiliário. Já fui corretor, já fui gerente, já fui coordenador, já fui sócio em uma imobiliária e hoje sou idealizador do projeto Corretor 20K. Essa live é uma live de aquecimento para o nosso projeto Corretor 20K que vai acontecer no dia 31 de agosto, às 19h30. Lá eu vou mostrar o passo, o que você deve fazer para você conseguir alcançar os seus 20 mil reais por mês em comissões para o mercado imobiliário. Bom, e no tema da nossa live de hoje é: mercado imobiliário não suporta mais amadores. Só que antes de partir para o conteúdo, vale lembrar, para você que está aqui no YouTube, aproveita e já curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho da notificação, para que toda vez que eu subir um novo conteúdo, você seja avisado em primeira mão. E para você que está aqui me assistindo através do Instagram, aproveita. Depois que acabar aqui, encerrar a nossa transmissão, aproveita os conteúdos que eu tenho aqui no Instagram, que eu tenho certeza que vai ser de grande valor. De repente, uma dica que eu coloco ali pode ser a virada de chave para você poder maximizar os seus resultados em vendas de imóveis. Pegou, corretor? Pegou, corretora? Bom, vamos lá partir agora para o nosso conteúdo com o nosso tema. Mercado imobiliário não suporta mais amadorismo, não suporta mais corretores que são amadores em nosso mercado. Bom, eu começo aqui trazendo algo que é, infelizmente, rotineiro aí nos corretores de imóveis, que é a falta de conhecimento técnico. E o conhecimento técnico, ele vai trazer aqui algumas ramificações. Primeiro, vamos falar aqui de captação. Vamos trazer um exemplo. Vamos supor que você entrou em contato com um cliente e o cliente resolveu depositou a confiança de colocar o imóvel para vender contigo, ok? Marcou com o cliente, foi lá visitar o imóvel e na hora de trazer esse imóvel para a sua carteira, você pegou o seu telefone e começou ali a fazer algumas fotos. O cliente, de repente, esse imóvel que você está captando, de repente é um imóvel de 1,5 milhão e talvez esse cliente pode fazer a seguinte argumentação: poxa vida, se fosse para tirar foto, eu mesmo tirava do meu aparelho e mandava para o corretor. Mas não, ele veio aqui e fez fotos do telefone. Se é um imóvel de alto padrão, corretor, poxa vida, qual que é a credibilidade que você vai estar passando em fazer imagens com o seu telefone? Não, vai lá, contrata uma empresa para poder fazer imagens com uma máquina profissional e ter imagens de alta qualidade para você poder disponibilizar no seu site. Só que a questão aqui nem é tanto o consentimento técnico, mas também na parte da sua avaliação. Técnico que eu digo visualmente falando, mas também na parte de avaliação. Vamos supor que na hora que você fez a sua visita e trouxe esse imóvel para sua carteira, você não estava ciente do metro quadrado daquela região e resolveu colocar um imóvel de 400 mil por 500 mil. Então vai passar um mês, vai passar 2, 3, de repente passa 6 meses e você tem esse imóvel com exclusividade e esse imóvel não vende. Sempre quando eu pego as minhas captações, eu tento tirar pelo menor valor possível. Por quê? Menor preço, né? Valor é uma coisa, preço é outra, mas pelo menor preço possível. Por quê? Quanto menor e mais competitivo é esse imóvel na minha prateleira de opções, na prateleira de opções de forma geral do mercado imobiliário, a probabilidade desse imóvel ser intermediado é muito grande se a opção que eu tenho ela é mais competitiva. Então, às vezes, você, como corretor, você vai lá e faz a sua captação e simplesmente essa captação você resolve colocar um valor acima do mercado porque você está pensando numa comissão maior. Não vai vender, tá? Dificilmente, na verdade, pode ser que venda, mas dificilmente venda, porque o teu produto, o produto que você disponibilizou, ele não é competitivo na prateleira de opções do mercado imobiliário. Então, quanto que está praticando o metro quadrado dessa opção que você captou? Realmente é 500 mil? É 600 mil? É 700 mil? Marcos, eu não sei. Então, faça uma análise da região. Visite os sites dos seus parceiros para ver quanto que um imóvel parecido está sendo praticado aquele preço de uma opção semelhante à sua que você vai disponibilizar para poder vender. Entendeu, corretor? Então, você ter a ciência do metro quadrado da região
trazer uma confiança para esse cliente que, olha só, eu sei porque isso acontece bastante. Você pega uma opção de imóvel e o cliente já vem com um valor X na mente. Ok. Aí você passa uma análise de mercado e fala, olha, o imóvel é 500 mil e o cliente está falando que é 700. O imóvel é 500 mil. Não, o meu preço é 700. Ok. Aí você tem que aprender a conversar com o seu cliente e mostrar para ele a realidade de mercado. O senhor está com pressa em vender esse imóvel? Tô. Então não é interessante, de repente, você colocar num preço mais competitivo para assim você conseguir comercializar de forma mais rápida a sua opção de imóvel? Não, Marcos, o preço é esse e acabou. Olha, tudo indica que nesse preço, por estar com o metro quadrado acima da realidade da região, o seu imóvel vai demorar para se vender. Claro, você não vai falar que não vai vender, né? Mas vai levar um certo tempo até que ele seja vendido. Vai ter que ser um cliente muito específico para o seu imóvel. Então, você conversar, identificar as objeções e alertar o seu cliente que a realidade do mercado é uma e que o valor que ele arrumou de alguma forma é outro, é super importante. Até porque você conseguindo trazer esse imóvel num preço mais competitivo, depois que vender, o cliente já vai pensar, poxa vida, resolveu a minha vida. Realmente aquilo que o Marcos passou era a realidade e aconteceu conforme ele direcionou. Então não adianta, eu vou ir pelo cliente. Ok, também não adianta querer brigar com o cliente e o cliente falar, é 700 mil e pronto, acabou. Então, é assim, eu prefiro não pegar, tá? Eu não prefiro não pegar por quê? A partir do momento que você pega uma opção que está acima da realidade de mercado, passou um mês e você vai ter que passar relatório para o teu cliente. Passou 2 meses, você vai continuar passando o porquê que o imóvel não está vendendo. Passou 3 meses, aí ele vai começar a querer brigar com você. Pô, Marcos, mas não vende, o que está acontecendo? Aí você pode até colocar, contra-argumentar, falando, olha, eu expliquei que seria mais difícil vender porque o metro quadrado que você escolheu nesse preço está fora da realidade do mercado. Então assim, eu prefiro não pegar do que pegar um preço de um imóvel acima e acabar me comprometendo com o cliente. Esse imóvel vai ficar no meu site, na minha prateleira e eu não vou conseguir comercializar. Então eu prefiro otimizar, melhorar o meu tempo em cima de posições de imóveis que realmente possam ser comercializados. Pegou o corretor? Viu a importância de você conversar com o seu cliente? E a partir do momento que você passa essas informações para o seu cliente, o teu cliente já entende, compreende que você realmente é especialista de mercado, que você sabe do que você está falando. E principalmente, se ele resolver aceitar um preço menor, você conduzir uma negociação referente a essa opção de imóveis e na intermediação tudo der certo. Aí você ganhou aquele cliente. Talvez esse cliente vai comprar um próximo imóvel. Com quem que ele vai comprar? Com o corretor de imóveis que resolveu a vida dele. Pegou o corretor? Tomou nota? Viu a importância de você melhor se qualificar no mercado imobiliário? Agora, olha só, falando ainda de amadorismo, existe também a questão do conhecimento técnico relacionado com a apresentação. Então você pegou a opção de imóvel ou de repente você trabalha com lançamentos imobiliários e você captou o cliente, atendeu muito bem no telefone e conseguiu levar esse cliente até o plantão. Ok. Só que na hora de apresentar o imóvel, você chegou junto com o cliente. Ou de repente você chegou até depois com o cliente. Opa, chegou atrasado. Conduta reprovável. Tem que chegar antes, corretor. Como que eu faço? Meu exemplo. Se eu agendei visita em uma opção de imóvel que eu ainda não conheço, dificilmente eu anuncio ou eu indico para produto que eu não conheço. Mas de repente o cliente falou, Marcos, eu tenho interesse nesse imóvel em específico. O que eu tenho o hábito de fazer? E eu acredito, corretor, que se você fizer, você vai dar um passo à frente de outros corretores. Vá um dia antes. Se for imóvel pronto, vai na imobiliária, pega as chaves e visita você sozinho o imóvel para você realmente ver como que o imóvel tá. Você não sabe se o imóvel tá limpo, se o imóvel tá sujo, você não sabe como que tá o cheiro dentro do imóvel. Entendeu, corretor? Característica importante também para lançamento. Vai um dia antes, conversa com o coordenador. Opa, você consegue apresentar para mim antes a opção de imóvel? Porque eu vou demonstrar para um cliente. Existem algumas plataformas que fazem um trabalho mais redondinho, que acaba facilitando para o corretor de imóveis, que é os atendimentos por plataforma, que é realmente você só captar o cliente e lá vai ter o coordenador que vai fazer toda a apresentação, dependendo até a negociação e vai separar até o fluxo de pagamento para o cliente. Tá? Para quem trabalha com lançamento, essa é uma característica que facilita muito para o corretor de imóveis, mas de repente não tem. Então o que você deve fazer? Ir antes no plantão para poder conhecer
todas as características do imóvel, conversa com o coordenador, se não está o coordenador, conversa com o corretor que está mais tempo naquele produto fazendo plantão e peça um favor, opa, você não consegue apresentar para mim esse empreendimento para poder ir tomando nota das informações, porque amanhã eu vou atender um cliente aqui nesse produto. Tem decorado? Tem. Apresenta para mim, por gentileza, o decorado. Eu, quando eu fazia plantão, eu gostava muito de recepcionar os corretores novos e apresentar para eles, porque eu tinha um seguinte indicador. Quanto mais, até hoje, quanto mais eu apresento uma opção de imóvel, melhor eu fico. Mais transparência, mais qualidade, mais segurança eu vou conseguir transmitir para o meu cliente. Por quê? Porque eu tô especialista em apresentação desse produto em específico. Então eu sempre gostei muito de apresentar lançamento. Pegou o corretor? Então chega antes do empreendimento, converse com o coordenador, converse com o corretor que está mais tempo no empreendimento e peça uma apresentação desse produto, para que você de fato fique um especialista, para que você de fato faça uma apresentação com maestria para o seu cliente. Isso vai demonstrar segurança e credibilidade e com certeza, se tiver dentro da linha de pesquisa e busca do seu cliente, você vai conseguir tirar uma proposta. Legal, corretor? Olha só, outra falta de conhecimento técnico aqui também é relacionado à intermediação. De repente você apresentou muito bem o imóvel. Só que na hora de fazer a intermediação, vamos pegar o primeiro estágio. O cliente, Marcos, gostei, vou querer ficar. Aí você de repente, você trava, fica eufórico. O que fazer quando o cliente fala assim, eu quero ficar? Então você não pode demonstrar uma certa euforia, porque isso vai demonstrar insegurança para o seu cliente. Opa, seu João, gostou? Bacana. Então, senta aqui na mesa, eu vou abrir aqui as opções no espelho e vamos fazer uma distribuição no seu fluxo, conforme fica interessante para vocês, para você conseguir realmente, para você ter, né, a sua unidade aqui nesse empreendimento. Tá? Então não fique eufórico, esteja muito preparado para o sim, que às vezes o cliente é assertivo, fala assim, você fica ali com o pé atrás e acaba melando toda uma negociação bacana que você fez para trás. Pegou o corretor? Então fique preparado para o sim. Dando sequência aqui ainda falando de intermediação, ok. E o follow-up? Como que você conduz as informações, recolher a documentação desse cliente, fazer uma análise de crédito para ver se realmente as condições financeiras e distribuição de fluxo de pagamento do cliente comporta para a realidade daquela unidade, daquele empreendimento ou dessa opção de apartamento. Então você tem que estar muito seguro da distribuição do seu cliente. Opa, seu João, ok, como que você pretende fazer a distribuição? O apartamento vale 500 mil. Aí de repente o cliente quer colocar um carro no negócio. Acontece muito. Ou de repente você está fazendo toda uma apresentação, chega no final o cliente fala o seguinte, Marcos, gostei, vou querer ficar, mas infelizmente acontece muito, mas eu preciso vender o meu apartamento antes. Aí você ficou todo aquele tempo com o cliente e você não tinha informação que o cliente depende da venda desse imóvel anterior para poder fazer a próxima aquisição, corretor. E aí? Então você conversar muito bem com o seu cliente vai fazer com que você dê um passo à frente e tenha as informações na ponta dos dedos para melhor conduzir a negociação junto com o seu cliente. Tomou nota, corretor? Pegou essas dicas? Eu falo isso porque na minha época não tinha alguém que me instruísse, não tinha conteúdos na internet que melhor qualificasse o corretor de imóveis. Certo? Eu mesmo não tinha muito acesso à internet na época, quando eu comecei como corretor de imóveis, eu não tinha nem internet em casa. Meu primeiro telefone foi quando eu casei. Dá pra acreditar? Então a realidade online era muito distante do que é hoje. Os facilitadores hoje olha só, você tá aqui me assistindo e eu tô dando aqui dicas para você poder ter um melhor atendimento com o seu cliente, que se você tomar nota e colocar em prática, vale lembrar, teoria sem ação é ilusão. Então se você tomar nota e realmente resolver colocar em prática, você vai melhorar os seus resultados em vendas de imóveis. Pegou, corretor? Vamos lá, dando continuidade, olha só. Um dos principais defeitos aqui do corretor de imóveis também é não ter uma rede de contatos e relacionamentos, tá? Trazer aqui um exemplo, você de repente, você como corretor ou a sua imobiliária não está ligado a uma rede imobiliária. Existe hoje as redes que elas juntam as imobiliárias e quando você coloca uma opção de imóvel no teu site, ele vai aparecer nos sites do parceiro com a logo do parceiro.
Aí quando o cliente entrar em contato contigo ou de repente localizar o teu site por alguma publicação que você faz, ele vai localizar a opção de imóvel do seu parceiro. Só que vai pensar que essa opção de imóvel está dentro da sua imobiliária. Então o cliente entrando em contato, você entra em contato com o parceiro e você alinha as informações, agenda com o parceiro e olha só. Hoje é muito fácil porque se eu começar, vamos supor, vou abrir a minha imobiliária hoje. Pegou? Se eu entrar em uma rede imobiliária com 40 imobiliárias que fazem parte dessa rede, do dia para a noite dentro do meu site pode aparecer mais de 1.500 opções de imóveis, mais de 2.000 opções de imóveis. Muitas delas com exclusividade com os meus parceiros. Onde eu vou ter a total segurança de poder agendar com o meu parceiro, conseguir intermediar e fazer uma parceria segura, sólida, e ali pingar a minha comissão sem ao menos ter feito uma captação de imóvel. Pegou, corretor? Olha só, não participar também de eventos imobiliários. Quando eu falo aqui de participar de eventos imobiliários, vamos supor que você trabalha com lançamento. E eu lembro até hoje, eu estava atendendo um cliente e já tinha passado algumas opções de imóveis que não ficou tão interessante. E eu participei de um meet, a gente chamava de meet, né? Que é uma reunião junto de uma incorporadora junto à imobiliária. Aí de repente o cliente, a incorporadora passa ali as informações e de acordo com o cliente, a incorporadora foi passando as informações, eu fui linkando com a real necessidade de busca do meu cliente. E eu pensei, opa, essa opção de imóvel atende o meu cliente. Não coincidentemente, o responsável ali da incorporadora começou a entregar algumas tabelas. Opa, deixa eu ver o fluxo de pagamento, deixa eu ver até que valor máximo é essa opção de imóvel. E estava dentro da realidade de um cliente que eu tinha acabado de conversar. Logo já entrei em contato com ele e falei, eu sou João, é o seguinte, acabei de participar aqui de uma reunião junto à incorporadora do empreendimento, lembra até hoje, do empreendimento Esmero na região do Novo Mundo. E lá eu tenho apartamentos de 2 quartos com sacada, conforme era a sua solicitação. Empreendimento novo, maravilhoso, super bem localizado. Vamos fazer uma visita hoje? Ah, Marcos, hoje eu não posso, só consigo no final de semana. Bacana. Então, final de semana às 15 horas fica interessante? Olha só, eu conduzindo a negociação junto com a visita, né? Até o empreendimento junto com o cliente. Ah, 15 horas pode ser. Bacana. Marquei lá com o cliente. Não tinha apartamento decorado, mas tinha um apartamento tipo, conforme era entregue para o cliente. E olha só, o cliente gostou do apartamento. Montamos o fluxo de pagamento. Teve uma briguinha ali para poder conseguir um percentual de desconto e consegui vender o apartamento para o cliente. E melhor que isso, ainda ganhei uma premiação junto com outra corretora, no qual dividimos a premiação. Então, eu ganhei a comissão e ganhei mais uma premiação da construtora. Na época tinha dado, acho que quase 10 mil reais, alguma coisa assim, num apartamento de 300 mil. Pegou o corretor? Então, fique atento nessas reuniões que muito pode ser produtivo. Se você tem uma linha de clientes, basicamente naquela linha de clientes você já entende boa parte o que aqueles clientes estão buscando. Então, quanto mais eventos de construtora e incorporadoras você participa, mais atento das oportunidades do mercado imobiliário você vai estar. Então, participe. E não só de eventos imobiliários. Muitos desses eventos imobiliários trazem alguns especialistas, no qual vai te ensinar a fazer marketing digital, no qual vai te ajudar a ter excelência no atendimento, no qual vai muito te auxiliar para você poder aumentar as suas conversões em vendas de imóveis. Olha só, um dos principais problemas também que eu encontro aqui, que mantém o corretor no amadorismo, é a falta de ética. A falta de ética vai fazer com que uma hora o teu nome vai aparecer no mercado imobiliário. E essa falta de ética, ela vai comprometer as suas atividades. E dependendo da forma pela qual você se comporta no mercado imobiliário, você vai ficar manjado. O que é você ficar manjado no mercado imobiliário? Primeiro, no meio profissional. Ih, esse corretor aí é picareta. Ih, nem trabalho com esse corretor. Em um certo momento você vai se sentir sozinho no mercado imobiliário. E aí? Com qual empresa que você vai conseguir trabalhar? Ah, vou resolver trabalhar sozinho. Bacana. Mas ainda assim, você vai estar manjado no mercado imobiliário como picareta, como antiético. Aí em algum momento, quando você precisar fazer alguma parceria, você não vai conseguir fazer.
Então, corretor, seja sempre ético, seja sempre correto, ainda que te custe muito, ainda que você nem venda para algum cliente, jamais minta, jamais contorne questões que são incontornáveis, jamais falsifique informações para poder conseguir vender, porque uma hora a verdade aparece. Olha só, e agora quero falar aqui com os gestores imobiliários, que é a falta de orientação adequada para os seus profissionais junto à sua imobiliária. Você que é gerente, você que é coordenador, você que é supervisor, dono de imobiliária, o quanto que você se compromete em melhor instruir os corretores que fazem parte da sua empresa, da sua equipe. Numa época que eu era gerente, eu vinha muito corretor iniciante, muitos desses corretores não tinham nem celulares. E ali eu fiz um erro. Eu aceitava trabalhar com esses profissionais ainda de forma muito escasso, e isso comprometia o dia deles, comprometia a produtividade da equipe como um todo e automaticamente comprometia os resultados da empresa. Então, se você é gestor, busque qualificar melhor a sua equipe. E não só qualificar, busque também selecionar melhor os corretores que vão iniciar na sua jornada, na jornada junto à sua empresa. Porque se o corretor não tem carro, ok, dá para fazer hoje tudo de Uber, de ônibus. Uma época que eu saí do mercado imobiliário e tentei um novo negócio, acabou não dando certo, eu resolvi voltar pro mercado imobiliário. E o mercado imobiliário sempre foi incrível para mim, porque todas as vezes, não foi só uma, todas as vezes que eu saí para tentar uma nova oportunidade de negócio e eu não dava certo, eu voltava pro mercado imobiliário para poder monetizar. E eu lembro que num desses retornos que eu voltei completamente sem dinheiro, eu consegui tirar uma proposta aqui no empreendimento em Curitiba chamado Update, era um apartamento Garden. E, enfim, todo o corre-corre que eu fiz para intermediação desse imóvel foi tudo feito de ônibus, porque eu não tinha dinheiro nem para colocar gasolina. Mas eu não deixei de trabalhar, não deixei de fazer. Então é super importante que você não enxergue limitações, corretor. Afinal de contas, toda vez que você enxergar a limitação, você ainda vai ser um corretor mediano. Porque as dificuldades do dia a dia, elas vão ser maiores que a sua vontade de superar, que a sua vontade de querer crescer, que a sua vontade de fazer dar certo. É muito mais fácil você enxergar a dificuldade. Porque na dificuldade não envolve luta, não envolve suor do dia a dia. Só que agora quando você pensa em querer dar a volta por cima, automaticamente o seu cérebro já vai levar uma informação que, opa, não faça isso. Isso envolve esforço, isso envolve suor, isso envolve movimentação. Toda vez que você pensa em dar certo, automaticamente a tua mente vai fazer com que você procrastine e não saia do lugar. Só que o quanto você é forte para poder lutar contra a tua própria mente para você fazer dar certo. Pro teu eu acontecer. Pro seu sucesso vir aparecer em algum momento na sua profissão como corretor de imóveis. Então a tua força de vontade tem que ser maior do que as suas desculpas. Quem é bom em arrumar desculpa, nunca vai ser bom em nada. Pegou, corretor? Então você que é gestor imobiliário, busque conhecimento, mas não conhecimento para você, mas busque um conhecimento como professor. O quanto Deixa eu trazer aqui. O quanto especialista você é a ponto de conseguir transmitir uma informação com segurança, com credibilidade para os seus corretores. Muitos dos corretores que fazem parte da sua equipe não vão ser autodidata. Muitos dos corretores vai ter mais idade, vai ter dificuldade enorme com as novas tecnologias, com as novas atualizações do mercado. Então, o quanto você, gestor imobiliário, é bom o suficiente para poder transmitir uma informação com clareza para os corretores, para que de fato eles possam abraçar essa informação e poder ter qualidade em atendimentos, qualidade em prospecção, qualidade em anúncios, qualidade em poder aparecer nas redes sociais, qualidade em poder contornar a objeção para poder fazer um atendimento com excelência. Pegou, gestor? Então seja um bom gerente, seja uma pessoa que instrua de forma coerente. Por que eu bato tanto nessa tecla? Quando eu comecei no mercado imobiliário, em algumas lives atrás aqui eu já passei essa informação, mas eu vou estar repetindo para quem não assistiu. Eu fui de repente solto no mercado imobiliário sem experiência nenhuma em um complexo imobiliário, onde de um lado tinham 6 torres com 3 plantas, do outro lado tinham 4 torres com 2 modelos de plantas, empreendimentos de médio e alto padrão, e na frente tinha um office com uma galeria embaixo com
vários modelos de planta com várias salas comerciais e lajes corporativa. Aí de repente eu sem experiência nenhuma, como que eu ia absorver todas aquelas informações sem nenhuma experiência? Eu não sabia nem falar direito. Eu tinha uma dificuldade enorme em me comunicar, eu não gostava de ler. Automaticamente a minha oratória era ruim. Automaticamente a minha dicção era péssima. Automaticamente eu não tinha velocidade de pensamento na hora que o cliente está colocando algumas objeções, automaticamente eu já estava pensando em contornar aquelas objeções. Eu não tinha conhecimento em saber selecionar os indicadores de compra de um cliente. Automaticamente eu era corretor mediano, eu não vendia. Mas até então tudo bem, porque eu estava começando no mercado imobiliário. E lá tinha um coordenador. E na hora de apresentar, a gente fazia alguns teatros, porque o empreendimento era muito grande, era muito complexo. E na hora de apresentar, o coordenador simplesmente ele fazia algumas objeções para poder tirar sarro. Porque assim, como eu não tinha experiência em vendas, então para mim era muito mais difícil. Diferentemente, se eu tivesse experiência em vendas, eu não teria tanta dificuldade em apresentar uma opção de imóvel, porque eu já seria um vendedor, mas eu não tinha experiência nenhuma. Eu vim do setor industrial. Então, na hora de apresentar a opção de imóvel, ele fazia algumas brincadeiras assim. Eu falava que, ó, aqui é a pista de desaceleração e aqui temos um pulmão de segurança. Só que essas informações eu não passava com segurança, eu gaguejava um monte, enfim. E aqui é o acesso, então você faz o acesso e você vai para o apartamento. Olha o que ele falou. Tá, mas ele entra aqui, como que ele faz? O carro dele sobe até o apartamento? Não, hoje já existe, né? Carros que sobem até o apartamento, mas enfim, na época não tinha. E eu comecei a ficar muito inseguro na minha apresentação por conta dessas tiradas que ele fazia. Enfim, na hora de apresentar as áreas comuns, eu atropelava algumas informações e ele vinha com objeções que me deixavam muito ansioso, muito nervoso e muito envergonhado. Chegou um momento que eu travei e eu falei bem assim, cara, melhor você parar com isso que eu tô ficando muito brabo. Aí o meu colega que tava do lado falou, Marcos, calma. Eu fiquei muito ansioso, muito nervoso, eu já queria voar no pescoço dele. Aí ele falou o seguinte, não, eu faço essas perguntas, essas objeções para você não ter insegurança com o seu cliente na hora de apresentar as informações. Mas ele não estava sendo um bom professor. É por isso que eu tenho como priori ensinar muito bem. Muitos dos meus alunos são alunos de 35 a 55 anos. E, estatisticamente falando, essa é a faixa de idade da maior parte dos meus alunos. Então eu entendo a realidade do corretor, eu entendo a realidade dos meus alunos, as dificuldades que eles têm com as novas informações. Então eu busco passar as informações em um passo a passo que pode melhor instruir os meus alunos. Conforme eu sempre falo, o meu resultado só vem a partir do momento que o resultado do meu aluno aparece. Então entendeu, corretor, a dificuldade que eu tinha em apresentar as informações naquele empreendimento na época? Porque a pessoa que estava me ensinando, ela não era qualificada para poder me instruir e me ensinar de forma tal que eu conseguiria ter uma excelência no conteúdo para poder ter excelência em passar as informações para o meu cliente. Então como que eu fiz? Eu parei de pedir ajuda para ele. Eu comecei a pedir ajuda para os corretores que faziam parte do plantão. Automaticamente eu comecei a levar mais clientes. Automaticamente eu comecei a apresentar melhor aquele empreendimento. E eu percebi que quanto mais clientes eu levei no empreendimento e melhorou a minha comunicação, a minha apresentação, eu consegui ter mais persuasão na hora de apresentar o produto. Então o cliente era seguro quando eu levava até aquele empreendimento. Por quê? Porque eu já sabia apresentar com maestria aquele empreendimento. Então, gestor, olhe com carinho os seus corretores e que você possa ser um ótimo professor. Porque a partir do momento que os corretores sentirem segurança e conseguirem performar em informação os empreendimentos no qual a imobiliária está representando, pode ter certeza que eles vão vender mais. Automaticamente, o teu resultado vai vir, automaticamente vai crescer a produtividade e a percepção de ganho da imobiliária. Pegou, gestor? Vamos lá, dando sequência aqui. A partir do momento que você é um corretor mediano, você vai envolver um risco muito grande com os seus clientes. Porque pensa o seguinte, se você passa as informações de qualquer forma para o seu cliente, ele quer muito aquele imóvel, ele pode até passar, pode até conseguir tirar a proposta. Mas olha o que aconteceu em um momento que eu atendi um cliente
e lá ele fez uma aquisição, um apartamento comigo no valor de 600 mil. Só que envolvia um certo risco nessa intermediação. O cliente dependia da venda de um comércio, tá? Não era a venda de um imóvel, era a venda de um ponto comercial alugado. E ele precisava vender para poder ter o valor de entrada. Mesmo assim, fomos lá e tiramos proposta. E, enfim, parte do financiamento estava toda alinhada, só que o cliente não tinha um valor de entrada, porque o valor de entrada dependia da venda desse comércio. Então, adivinha só. Passou um mês e o imóvel não vendeu. E o cliente já estava pagando algumas parcelas, um fluxo bem comprido, com parcelas bem pequenas, porque lá no final ela iria dar um balão. Supostamente seria a venda desse comércio. Passou 2 meses e nada. Passou 3 meses e nada. Passou 6 meses e nada. De repente o cliente me liga e fala bem assim: Marcos, não estou conseguindo vender e eu preciso fazer um distrato. Aí já bateu aquele giro, né? Puxa vida, vai fazer um distrato, mas já tá tudo assinado, já tá tudo feito. E tivemos que fazer o distrato. O coordenador ficou louco. Não, porque eu vou processar, porque eu vou fazer não sei o quê. Na época liguei pro meu gerente, pra minha gerente, era uma mulher na época, e aí eu falei bem assim: Dani, o cliente quer fazer o distrato, e agora? E não tinha saído o Habits, e daí ela falou: ó, Marcos, é legal acontecer o distrato do empreendimento, então não tem o que recorrer. Eu falei: mas o coordenador tá louco, que ele falou que vai processar o cliente, porque vai protestar o cheque, etc. Na época era cheque ainda. Enfim, mas eu acabei devolvendo o cheque, não descontei nada, enfim, porque realmente o cliente, eu pensei mais do cliente. Não sei o que o coordenador fez, não conversei mais, mas eu acho que ele deve ter protestado o cheque, enfim, e correr atrás dos direitos dele. Mas não tinha o que fazer. Mas como que poderia ser o meu comportamento anterior? Não seria muito mais seguro para o cliente eu passar as seguintes informações? Olha só, vamos esperar vender o comércio? Assim você vai ter o dinheiro em mãos. Pode ser que você perca essa unidade. Era uma unidade excelente, por sinal. Mas é muito mais seguro você ter a segurança do dinheiro em mãos para poder comprar. Você pode, de repente, nem comprar nesse empreendimento, mas você vai ter a segurança de poder comprar o teu imóvel com dinheiro em mãos. Mas eu não fiz isso e acabou tendo aí um distrato por conta da minha falta de informação. Tá vendo? E foi uma das primeiras vendas que eu acabei fazendo ali no mercado imobiliário. Então, não coloque o teu cliente em risco, porque a partir do momento que você coloca o teu nome em crédito junto de imóveis que não passou segurança e credibilidade na hora de apresentar as informações e me ajudar na intermediação do meu imóvel. Pegou o corretor. Agora olha só. O que é você não ser amador no mercado imobiliário? Como não ser amador, na verdade, né? Então é você ter o conhecimento técnico em todos os processos de intermediação do imóvel. Bacana? Olha só. Ter aqui também habilidade em negociação, tanto para quem compra, como para quem vende. Olha que, deixa eu contar uma história aqui bem legal para vocês. Quando a gente fala aqui de ter habilidades em negociação, tinha um parceiro meu que ele fez aqui uma jogada de mestre. Eu tenho até hoje ele como exemplo. Na verdade, aqui nas lives, eu sempre dou ele como exemplo porque ele o cara era muito mestre mesmo. Tinha tem um poder de persuasão muito interessante e eu me espelho muito nele. Ele tinha um cliente que queria comprar um terreno. Só que o cliente sempre a mão no bolso, não, porque tá caro, porque não sei o que, acho que não é o melhor momento, enfim. Mas o cliente tinha dinheiro, mas tava segurando. E ele falou o seguinte: seu João, mas olha só, aquele dia que eu fui lá na tua empresa conversar com você, eu vi que você tem 2 carros lá parado. De quem que é aqueles carros? Que mal me pergunte. 2 carrinhos que eu tenho lá, eu peguei no leilão e tá parado. Era uma Pajero e eram 3 carros. Era um Clio, era um Prisma e era uma Pajero. Antiguinha, a diesel. E ele falou o seguinte: eu te ajudo a vender esses carros aí se você comprar o terreno comigo. Porque o cliente que queria vender o terreno estava muito querendo vender o terreno e era um excelente terreno na região do Bairro Alto aqui em Curitiba. Gostou do terreno? Gostei. Se colocar o carro no negócio, eu fico com o terreno. Aí ele pensou: como que eu vou fazer para poder vender esses terrenos agora?
Pegou os carros, anunciou no LX, não deu um dia já vendeu o Clio. Assim, ó, rapidinho. Ficou uns tempos aí andando com o Prisma, ele pegou a Pajero, pegou o Prisma, levou, se ele estiver me assistindo que ele vai saber que é com ele, pegou o Prisma, pegou a Pajero, levou no lavacar e deu lá uma gabaritada no carro, deixou excelente lá, fez umas fotos lá e colocou no LX. E depois de uma semana, conseguiu vender uns 10, 15% abaixo da tabela FIP o Prisma. Tava acabadinho o Prisma, mas ele deu um jeito e vendeu o Prisma. Aí faltou a Pajero. A Pajero, uma caminhonete, mais difícil de vender, e ele já queria trocar de carro, então ele falou o seguinte, eu vou pegar essa Pajero no valor da comissão, e eu vou entregar essa Pajero como parte de pagamento no próximo carro que eu quero pegar. Aí ele falou pro proprietário, ó, eu vou pegar a Pajero na comissão, pode ser? Como parte da comissão. Ah, pode ser, ok. E fez a intermediação do imóvel, vendeu o Clio, vendeu o Prisma e pegou a Pajero na comissão. Viu lá um carro, era uma Tiguan que ele queria, uma outra SUV, e deu a Pajero no negócio e pegou um carro de maior valor. E olha só, intermediou, trocou de carro, ele já queria trocar e ele fez o negócio acontecer. Vendeu o terreno, vendeu os carros do cliente e ainda conseguiu trocar de carro, que era a próxima meta dele após ele fazer a venda, a intermediação desse terreno. Então o cara mestre, olha só, ele sabia vender carro? Não, mas ele pegou o carro e deu um jeito de vender. Não colocou nem em loja, tá? Então olha só, corretor, tem que desdobrar, tem que ser negociador, tem que entender as buscas do seu cliente e tentar entender os caminhos aonde você pode enxergar ali uma oportunidade para conseguir de fato fazer intermediação para o seu cliente. Então ele foi muito mestre e eu tenho isso como exemplo. Então toda vez que eu atendo um cliente, eu tento localizar os indicativos de caminhos de intermediação. Como que eu posso de fato conseguir vender o imóvel para esse cliente? Ah, o cliente precisa dar o carro. Boa parte dos clientes precisam hoje vender um imóvel ou colocar um carro como parte de negociação. Tá, e aí? E se você pegar o carro e tentar vender junto com o seu cliente? Você pode nem pegar o carro, mas pegar as informações do veículo, negociar com a construtora e tentar entrar ou ir o carro como parte da negociação desse imóvel. Entendeu? A partir do momento que você corre por caminhos para conseguir fazer intermediação para o seu cliente, automaticamente você está resolvendo a vida do seu cliente. Pegou, corretor? Então, o quanto você se compromete, o quanto você se esforça, o quanto você entende de caminhos para poder intermediar opções de imóveis junto aos clientes que você está atendendo. Pegou, corretor? Outro indicativo aqui para você se diferenciar no mercado imobiliário e parar de ser um corretor mediano é rede de contatos de parceiro. Quando eu falo aqui de rede de contatos para parceiros, eu falo aqui de você ter uma base de contatos de advogado. E se acontecer alguma situação, algum adendo no contrato que você não tem informação, para quem que você recorre? Qual que é o advogado que você tem na sua base de contatos para poder recorrer e adquirir informação para de repente contornar a objeção do seu cliente? Pegou, corretor? Quais são os corretores e parceiros que você tem? De repente o cliente entrou com uma informação, olha, eu só posso naquele empreendimento. Ah, eu só quero uma área rural. Opção de imóvel que eu não trabalho. Mas vamos supor que você atendeu um cliente, o cliente desistiu e agora ele quer uma área rural. Ah, não acontece. Acontece, já aconteceu comigo de residencial para comercial. Comecei atendendo para residencial, de repente mudou o nicho. Ó, Marcos, não quero mais residenciais. Agora a minha filha se formou em arquitetura e eu preciso de uma sala comercial para ela. E aí? Quem que você conhece especialista? Qual profissional do mercado imobiliário que você conhece especialista em salas comerciais, em áreas rurais, em grandes áreas industriais? Para você poder apontar para esse seu parceiro e esse parceiro conseguir vender para o seu cliente e juntos vocês conseguirem partilhar aí a comissão imobiliária. Outro indicativo aqui de linha de parcerias são correspondentes bancários. Muitas informações você não tem referente a financiamento. De repente mudou uma regra lá na Caixa Econômica, o cliente de repente tem a informação, mas você não tem. Não é errado você não saber.
mas o quanto você se compromete em correr atrás de informação para poder melhor qualificar o seu atendimento junto ao seu cliente. Quais são os correspondentes que você tem aí, ó, no seu telefone para poder entrar em contato e resolver as informações junto ao seu cliente? De repente ele quer um fluxo mais detalhado com tabela de juros. E aí? Como que você vai fazer essa base de cálculo? Então você vai entrar em contato com o correspondente vai estar preocupado em melhor informar você, por quê? De repente você vendendo para esse cliente vai fazer financiamento imobiliário. Se esse correspondente te ajudou, tudo indica que você vai indicar o seu cliente para que esse cliente possa fazer o financiamento junto a esse correspondente. Pegou, corretor? Então, quais são os profissionais em subnichos dentro do mercado imobiliário que você tem na palma da sua mão para poder recorrer e garantir informações para poder melhor atender o seu cliente e parar definitivamente de ser um corretor mediano? Entendeu a necessidade disso? E qual que é o seu comprometimento? Aqui eu quero pegar no teu pé. Qual que é o seu comprometimento no aprendizado? Afinal de contas, se você é um corretor mediano, é porque lhe falta informação. Então, o quanto você se compromete em informação, o quanto você se compromete no aprendizado para poder parar de ser um corretor mediano? Estuda 1 hora, estuda 2 horas? Quais são os livros que você lê? O que você assiste? Quais são as pessoas que você caminha? O que você fica fazendo o teu dia todo no escritório? Com quantos clientes você conversa? Quantos clientes você leva no plantão no final de semana ou naquela opção de imóvel que você captou? Quando você conversa com o seu cliente, você mais gagueja? Você mais lhe falta informações ante as objeções do seu cliente? Ou você consegue passar as informações com maestria, com qualidade, no qual o cliente se encanta pelo teu atendimento? Isso demonstra empatia e faz com que você passe segurança para o seu cliente. E um cliente seguro é um bom atendimento. Um bom atendimento são chances de ótimas conversões. Então, quanto você se compromete no teu aprendizado, na tua qualificação para poder ser um corretor mais qualificado e largar a mão dessa zona de comodidade, onde te mantém na zona da mediocridade. Então tem que parar com isso, corretor. Parar de ser um corretor medíocre. Parar de ser um corretor escasso. Parar de ser um corretor que tem preguiça de estudar, tem preguiça de se autoqualificar, tem preguiça de depositar um tempo específico para o teu aprendizado como corretor de imóveis. Pegou, corretor? Agora olha só, ei, corretor, entenda uma coisa. Meio termo não gera confiança. E se não gera confiança, não gera conversão. Eu falo isso de meio termo porque a maior parte dos corretores e profissionais do mercado imobiliário que eu converso estão na zona da mediocridade. A maior parte dos corretores que eu tenho ali oportunidade de conversar, falta informação. Parou para pensar que a base da sociedade ela é uma pirâmide? E no mercado imobiliário não é diferente? Então você tem uma pirâmide onde a base dela é sustentada pela maior parte do mercado de corretores mediano. Logo para cima você tem o meio da pirâmide, com corretores pouco mais qualificados, mas entenda só, a metade da pirâmide tem resultado? A base não tem. A metade tem poucos resultados. E se você parar para analisar, dentro da imobiliária que você atua, ou no bairro, na cidade que você atua como mercado imobiliário, quantos corretores de imóveis que você conhece que de fato têm resultados em vendas, conseguem fazer 10, conseguem fazer 20, 30, 40, 50 mil reais por mês em comissões no mercado imobiliário? Geralmente é a ponta da pirâmide, concorda comigo? Então, se é a ponta da pirâmide, significa que menor parte dos corretores de imóveis consegue performar no mercado imobiliário. Pegou, corretor? Agora, olha só. Olha só, referente à falta de qualidade do corretor de imóveis aqui junto ao mercado imobiliário, quando você atende o cliente, a pergunta que eu te faço aqui é: recebeu o lead? Quanto tempo você demora
para poder entrar em contato com esse lead? Infelizmente, a maior parte do mercado imobiliário demora pelo menos 10 minutos para poder entrar em contato com esse lead. Isso significa que a minoria pega o contato e já entra em contato com esse lead e já passa as informações. Claro, não basta unicamente você passar as informações de forma superficial, mas a agilidade no seu atendimento, quando chega o lead na sua base de cadastro, será o grande diferencial que vai direcionar se você vai ter resultado em vendas de imóveis ou não. Certo? Porque se você demora 5 minutos para entrar em contato com esse cliente, tudo indica que existe um corretor do lado, ou na empresa do lado, ou na cidade do lado, que vai entrar em contato com o seu cliente. E aí? Tá, mas você preferiu fazer o atendimento de forma indireta. O que é o atendimento de forma indireta? Você recebeu o lead na sua base de cadastro e você preferiu entrar em contato com esse lead através do WhatsApp. Percebeu que você entrar em contato através do WhatsApp é muito mais cômodo? É muito mais confortável? E aqui eu te pergunto, você sabe por que a maior parte dos corretores preferem entrar em contato com o cliente a partir do WhatsApp? Porque pensa o seguinte, não é muito mais penoso, digamos assim, você receber um não por um texto, do que até pode ser até por um áudio, do que você entrar em contato com o cliente falar não, não é o que eu quero, não é o que eu busco, e você escutando o cliente, e o cliente fala não. Quando é por ligação, não gera um certo remorso? Corretor de imóveis, eu mais do que você sei com isso na flor da pele, porque quando eu comecei no mercado imobiliário, quando eu comecei a performar de fato no mercado imobiliário, foi através da oferta ativa. E por que eu parti para oferta ativa? Porque a menor parte dos corretores faziam oferta ativa. Aí eu entendi que se a menor parte dos corretores de imóveis fazem oferta ativa, tudo indica que a minha concorrência lá é muito menor. Então quando eu comecei a fazer ligação, eu consegui aumentar as minhas conversões, as minhas vendas de imóveis e consegui performar no mercado imobiliário. Agora, muitas dessas ligações que eu fazia, o cliente falava não. Tá, bacana, falou não. Bacana não, né? Infelizmente falou não e me gerava um certo remorso, me gerava um certo receio. Só que, no primeiro momento, eu parava de fazer as ligações. Com o passar do tempo, eu comecei a acostumar com o não. Quando eu fui acostumando com o não, pra mim era muito natural o cliente falar não, o cliente me xingar, o cliente não atender ligação, o cliente passar pro marido e o marido, me descascar no telefone. Eu ficava escutando. Ele batia o telefone na minha cara, ok, vamos pro próximo. Então eu abandonei essa linha emocional e fiquei concentrado na minha linha mais racional. O que é racional? É escutar, desligou o telefone, ok, tchau, e parte para outro contato. Agora, pelo WhatsApp, esse incômodo não acontece, porque o não ele vem em forma de texto. E em forma de texto é uma comunicação indireta, então não gera um certo receio. Então, o teu eu próprio vai fazer com que você direcione o seu atendimento mais pelo WhatsApp. Agora, olha só, a partir do momento que você liga e conversa com o seu cliente, você consegue melhorar a sua comunicação. E se você passar as informações com segurança, se você sorrir ao telefone, você vai demonstrar empatia. Empatia, ela é carregada de segurança. Se você traz segurança e empatia para o seu cliente, você gera conexão. Gerou conexão, esse cliente vai te escutar e tudo indica que você vai conseguir marcar o seu follow-up, vai conseguir marcar o seu agendamento com o seu cliente no final de semana no plantão de vendas, corretor. Naquele imóvel no qual você colocou, que você captou e está lá dentro do teu site. Pegou, corretor? Entendeu a necessidade de você fazer uma comunicação, uma abordagem direta junto ao seu cliente? Agora olha só. Um dos principais defeitos que eu encontro aqui também é você não identificar o time do cliente. Por quê? Olha só, vamos supor que o cliente, você ligou para esse cliente, começou a passar as informações e no momento o cliente falou, ok, vou querer conhecer. Vamos supor que seja pelo WhatsApp. Um exemplo aqui. E o cliente, Marcos, gostei, vou querer visitar no final de semana.
Só que você preferiu, no momento que o cliente falou, vou querer visitar no final de semana, que você precisaria já passar as informações de horário e ponto de encontro com o seu cliente, você preferiu dar atenção pro corretor que estava do teu lado, te mostrando um vídeo, um Reels no Instagram. Uma informação na internet, um vídeo de piada. Passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas e você resolveu ligar novamente para esse cliente. E adivinha só? Esse cliente não te atendeu. Esse cliente não te respondeu. Por quê? Porque talvez esse cliente esteja almoçando, esteja jantando, esteja em um compromisso, esteja em um atendimento. Talvez esteja lá no iate dele curtindo com a família. E aquele time específico no qual o cliente falou que gostou, que vai querer conhecer, você perdeu. E sabe por que esse cliente não está te respondendo? Porque ele não enxergou credibilidade no seu atendimento. Principalmente se esse cliente for um cliente de alto padrão. O cliente de alto padrão, ele vai buscar um atendimento mais selecionado. Ele vai saber identificar se você é um corretor altamente qualificado e preparado para poder fazer o atendimento. E aí? Mas você preferiu dar atenção pro corretor do lado que estava te chamando, tomando café e te mostrando um vídeo engraçado no Reels. Perdeu o time do cliente. Perdeu o time do cliente? Perdeu o cliente. Você pode até resgatar de alguma forma, mas de forma abrangente que eu consigo falar, você não vai conseguir vender para esse cliente. Pegou o corretor? Viu a necessidade de você poder identificar o time do cliente? Você concorda, corretor? Coloque nos comentários aqui embaixo. Quero saber também qual que é o seu ponto de vista. Você que está aqui no Instagram me assistindo, fala pra mim aqui nos comentários. Concorda comigo? Marcos, não tem nada a ver isso daí que você tá falando. Coloca aqui também, tá? Ou uma experiência que você teve no mercado imobiliário. Coloca aqui também. Quero saber qual que é o seu ponto de vista em relação a ser um corretor altamente qualificado para poder fazer o atendimento junto aos seus clientes. Olha só, corretor. E agora eu quero trazer para você aqui alguns prejuízos de curto, médio e longo prazo que você vai ter a partir do momento que você é um corretor mediano. Sendo corretor mediano a curto prazo, você vai ter negociações ineficazes. Aí de repente você chega para mim e fala o seguinte: Marcos, como já aconteceu, inclusive foi esses dias, Marcos, estou preocupado com o volume de leads que cai toda semana. Eu consigo tirar uma proposta, 2 propostas, mas essa venda cai. Eu já tive várias vendas que caem também. Primeiramente, você precisa identificar o que faz a tua venda cair. Será que na hora da captação você não gerou uma autoexpectativa no cliente? O cliente gostou do imóvel, você gerou um fluxo para ele, mas você prometeu que, olha, era 500 mil, mas eu acredito que sai por 400. Aí o proprietário ou a construtora chega lá e fala, não, esse valor eu não aceito. Vai fazer com que você crie uma expectativa no seu cliente, o cliente não vai conseguir comprar o imóvel e vai gerar uma frustração tanto para você como corretor de imóveis, como para o seu cliente. E aí, corretor? Será que não caiu essa venda porque você não qualificou o seu cliente para aquele empreendimento no qual você foi demonstrar? Percebeu que isso também faz parte da faixa mediana quando você atende os seus clientes? Qual que é o teu preparo junto ao produto? Qual que é o teu preparo na hora de captar esse cliente? Na hora de melhor comunicar referente às informações, tanto de características, como de região, como de fluxo de pagamento junto a esse cliente? Aí você de repente está reclamando que as suas vendas estão caindo, mas de repente você teve uma boa captação, qualificou legal nas informações, mas na hora de acompanhar o processo de intermediação do seu cliente, você demorou para passar as informações, demorou para poder entrar em contato com o correspondente, afinal de contas, talvez esse cliente precisaria fazer um financiamento e você não soube direcionar o correspondente junto a esse cliente. E aí? Aí o cliente ficou a ver navios em informações e a sua venda caiu. Por quê? Porque você não estava com um processo de comunicação estreito junto ao seu cliente. Vai fazer com que a sua venda também não aconteça. Também um prejuízo aqui a curto prazo são clientes frustrados. Primeiro, pela sua falta de qualidade na captação, falta de qualidade no atendimento e falta de qualidade no processo de intermediação. E também pode acontecer também a falta de qualidade no pós-venda. Porque existem 2 características.
De repente o cliente comprou, financiou, assinou, deu tudo certo, bacana. Só que você abandonou esse cliente. E esse cliente tem um irmão, tem um amigo, tem um chefe. Você simplesmente abandonou o cliente, você não fez um pós-atendimento, não gerou lá um flyerzinho, não anotou a data de nascimento do seu cliente para que no aniversário você possa mandar um áudio, fazer uma ligação. Opa, e daí isso, João? Ó, primeiramente, quero te dar aí um feliz aniversário, tá? Muitos anos de vida, Deus abençoe cada vez mais os seus projetos, que você seja aí muito próspero em toda a sua caminhada. E na hora de fazer esse processo de pós, uma dica que eu vou dar aqui, pesquise nas redes sociais como tem sido a caminhada do seu cliente depois que você vendeu o imóvel. Vamos supor que você vendeu o imóvel hoje, olha só, dica de ouro, hein? Vamos supor que você vendeu o imóvel para o cliente, passou 6 meses e lá nas redes sociais, de repente o cliente, o time dele ganhou a Copa. Ou de repente ele participa de corridas, ou de repente ele faz ali alguma arte marcial e ele resolveu competir. Olha que bacana. E foi campeão. Aí você poder dar os felizes aniversário para ele, parabenizar ele pela caminhada, pela corrida que ele fez, pelo campeonato que ele participou, vai fazer com que ele entenda que você, opa, olha só, o corretor ele tá me acompanhando nas redes sociais, o corretor ele acompanha o meu dia a dia, o corretor ele tá preocupado se realmente eu tô feliz no imóvel que eu comprei. Então ele vai se sentir acolhido, automaticamente você vai criar uma marca muito forte por conta desse seu relacionamento estreito com o seu cliente. Vai fazer com que o cliente indique, e o melhor marketing que existe, o que é? É o boca a boca, é a indicação. Automaticamente o cliente que você vendeu vai vender você para o contato dele. Então o cliente vai vir preparado apenas para você poder passar as informações, montar o fluxo e conseguir fazer mais uma venda para esse cliente. Pegou o corretor a dica? Tomou nota? Vai colocar em prática? Tenho certeza que vai ser a sua virada de chave colocando em prática. Olha só, prejuízo aqui a curto prazo, não ser capaz de identificar oportunidades de negócio lucrativo. O que são oportunidades de negócio lucrativo? Pegou uma opção para vender? Pegue no melhor preço. Informe o seu cliente para que de fato ele possa entrar com a opção de imóvel com preço mais atrativo. Você conseguindo intermediar de forma rápida e segura, você vai conseguir fazer a próxima venda para esse cliente, que pode ser um lançamento, pode ser um imóvel novo, pode ser um imóvel usado, reformado, enfim. Você vai conseguir apontar o próximo investimento do seu cliente. Então você vai ganhar a comissão de captação, certo? Vai ganhar a comissão de venda dessa captação e vai ganhar a comissão de venda do próximo imóvel do seu cliente. E você fazendo um trabalho muito, muito bacana, muito, muito bem feito com o seu cliente, vai gerar indicação, porque você resolveu a vida do imóvel antigo, resolveu a vida do próximo imóvel e agora vai resolver a vida dos próximos clientes indicados que o seu cliente vai passar para você. Olha quantas oportunidades de negócio, corretor, que você pode perder se você não fazer um atendimento com maestria, um bom atendimento, resolver de fato a vida do seu cliente. Pegou, corretor? Vamos lá. Então, a curto prazo, são esses indicadores que eu passo aqui para você. Agora, vamos trazer aqui os prejuízos aqui a médio prazo, tá? Desenvolvimento profissional limitado e estagnado. No médio prazo, corretor, na verdade, estou colocando aqui os pontos negativos e já estou resolvendo aqui os positivos, mas vamos trazer aqui os pontos negativos do médio prazo, que é a estagnação profissional do corretor de imóveis. Em algum momento você já acordou de manhã e parece que tudo tá cinza? Parece que nada faz sentido? Parece que nesse dia que você acorda vai ser mais um dia como qualquer outro? Que você vai para o escritório, você vai tentar fazer as suas ligações, os seus clientes vão te enrolar novamente, você não vai conseguir fazer os seus agendamentos no final de semana, automaticamente é mais uma semana que você tem com falta de produtividade, com falta de conversão. E isso acontece por conta da estagnação. Estagnado em informação, estagnado em conteúdo, estagnado em estratégia, estagnado em conhecimento de novas estratégias e ferramentas, corretor, que pode te colocar no caminho certo para você poder fazer vendas recorrentes de imóveis mês a mês, poder fazer 10, poder fazer 20, poder fazer 30, fazer 40, 50 mil reais por mês através de comissões no mercado imobiliário. Se não tem acontecido isso com você, corretor, será que não é porque você está estagnado no mercado imobiliário?
Fala pra mim aqui. E você estando estagnado no mercado imobiliário, talvez também seja pela falta de clientes. E aqui a pergunta que eu te faço é: qual que é a estratégia e caminho que você tem utilizado para poder fazer captação de novos clientes? De repente você está refém dos portais imobiliários, pagando aí 30, 40, 50 reais por lead, e a sua reserva financeira está cada vez mais baixa, e você não consegue fazer captação de novos clientes. Por quê? Você precisa colocar dinheiro lá, precisa anunciar, mas pela falta de conhecimento de estratégias, recursos e ferramentas que tem disponíveis no mercado, você está refém dos portais imobiliários. Ah, Marcos, portal imobiliário não vende? Vende. Mas o problema é que portal imobiliário é muito caro. Então existe Google Ads, existe Facebook Ads, existe Instagram, existe YouTube, existe várias plataformas que você pode estar utilizando para poder fazer com que a informação de opções de imóveis que está disponível na sua prateleira dentro do teu site possa aparecer para um número significativo de pessoas. Se não tem aparecido, é porque você não está trabalhando com ferramentas, recursos atualizados, disponíveis no mercado atualmente, corretor. E posso te dar uma informação aqui que talvez te deixe um pouco mais confortável, mas eu não quero que você fique confortável, mas pode trazer talvez um pouco mais de conforto se você está acomodado. A maior parte do mercado imobiliário não tem conhecimento desses novos recursos, ferramentas e estratégias atualizadas para o mercado imobiliário. Marketing digital para o mercado imobiliário. Não fazem anúncio, não geram conteúdo, não fazem entrevistas com o cliente. Eu sempre bato aqui muito na entrevista com o cliente. Não faz. Então, atende cliente, mas não gera conteúdo. Então, o que de informação de qualidade você pode levar para a tua audiência lá dentro das suas plataformas, nas redes sociais, para poder melhor informar as pessoas que te seguem? Olha só, eu tô aqui, ó, gerando conteúdo para minha audiência, podem ser meus futuros clientes. Então, eu tô preocupado em melhor informar a minha audiência. Então, corretor, o quanto de tempo você se dedica para poder gerar conteúdo de valor, para poder melhor informar os clientes que te seguem? Pensa o seguinte, se você já anuncia, muitos desses clientes talvez não vão deixar o nome, o telefone e o e-mail. Eles vão te procurar nas redes sociais. Então o que você coloca nas redes sociais? A maior parte do mercado imobiliário tratam as redes sociais como se fosse uma vitrine de opções de imóveis. E não é assim que o mercado imobiliário trabalha. E não é assim que as redes sociais se comportam de forma mais assertiva. Mas é assim que o mercado imobiliário tem se comportado ante as redes sociais. Então, como que você consegue se diferenciar? Fazendo diferente. Então, gere conteúdo de valor. Marcos, como que eu gero conteúdo de valor? Melhor informando a sua audiência. Levando conteúdo de qualidade. Se é financiamento, fale de financiamento. Se é de tendências do mercado imobiliário, fale de tendências do mercado imobiliário. Se é de dicas que você pode dar para o seu cliente para que ele se torne um comprador melhor informado na próxima aquisição de imóvel, que inclusive pode ser através da sua imobiliária, do seu atendimento, da sua marca como corretor de imóveis, melhor informe a sua audiência. Não existe segredo. O que você vai ter um pouco mais de trabalho é de poder gerar esses conteúdos. Mas você é capaz. Tá, em outros nichos de mercado o pessoal já tem feito isso com maestria, mas maior parte do mercado imobiliário não faz. Tratam as redes sociais como se fosse uma vitrine de opções de imóveis. E a pergunta que eu te faço é o quanto você é relevante na internet? O quanto o seu Instagram é relevante? O quanto o seu YouTube é relevante? O quanto as plataformas de informações no qual você disponibiliza opções de imóveis é interessante? Falando de rede social, claro. É interessante? Ou só é uma vitrine? Se é uma vitrine, não é interessante. Não ser interessante, tudo indica que o seu cliente vai pular e vai atingir lá outro imobiliário ou outro corretor que seja mais relevante que você. Pegou, corretor? Vamos lá. Agora eu quero dar aqui alguns prejuízos a longo prazo, que é o impacto financeiro. De repente você tinha lá 10 mil reais de fôlego de caixa para poder atuar no mercado imobiliário. Concorda comigo que se você ficar um mês sem vender, talvez mais, 2, 3 meses sem vender,
Você está gastando com combustível, você está gastando com almoço, você está gastando com Star, com Valet, ou seja, enfim, você está gastando com reuniões que de repente você faz lá em um certo restaurante com o seu cliente. Aí você tem mais os seus gastos domésticos, água, luz, telefone, internet, aluguel, se você paga parcela da sua casa, enfim. E o teu fôlego de caixa era 10, 15, 20 mil reais. Mas se você não vende, o teu reserva, o teu fôlego de caixa vai diminuir cada vez mais. E aí? Vai chegar um momento que você vai ter que sair do mercado imobiliário. Muitos ainda não saem. O que eles fazem? Buscam uma outra atividade para poder conciliar como corretor de imóveis. Aí o cara já não tá vendendo, o corretor e a corretora de imóveis já não tá vendendo focado no mercado imobiliário. Quem dirá que ele ou ela vai conseguir performar melhor com uma atividade paralela? E talvez essa atividade paralela à corretagem seja uma atividade completamente diferente do mercado imobiliário. De ele ou ela, né, como atuante no mercado imobiliário. Então tudo indica que ele também não vai performar. Ou seja, tudo indica que ele vai acabar saindo do mercado imobiliário e vai acabar ficando nessa outra atividade. Que era só como uma reserva, agora vai acabar se tornando a atividade principal. Eu sei porque eu já fiz isso. Infelizmente. E o resultado não foi legal. Então, corretor, qual que é a reserva financeira que você tem? Então, como que você pode melhor aproveitar essa reserva financeira para poder performar no mercado imobiliário? Não depende da reserva. Depende da tua produtividade, depende da tua força de vontade e depende do quanto você vai se comprometer com o mercado imobiliário para fazer com que o resultado apareça. Pegou, corretor? Agora, ainda falando de prejuízo a longo prazo, é a desistência da profissão. Aí, de repente, você faltou performance, você desiste do mercado imobiliário. E agora? O que você vai fazer? Ah, vou voltar a fazer aquilo que eu fazia. Sabe o que é pior? Você sair do mercado imobiliário e voltar para outra atividade, principalmente se essa atividade foi uma atividade que você praticava no passado, é você estar lá trabalhando e pensando na tua mente, ali no teus tico-teco. E se eu tivesse assistido um pouco mais? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Isso vai sempre te incomodar porque você voltou a fazer o que você fazia antes. E você vai continuar sonhando com o mercado imobiliário. Vai passar 1, vai passar 2, vai passar 3 anos e você vai se tornar uma pessoa infeliz. Só que essa infelicidade aconteceu não foi por falta do mercado. Não foi por falta da reserva financeira. Não foi por falta de pessoas e condições. Foi por culpa tua mesmo. Porque você não se comprometeu. Tudo que você foca, expande. Então a pergunta que eu te faço aqui é: o quanto o corretor de imóveis, corretora de imóveis, você tem se comprometido com o mercado imobiliário? Ah, Marcos, mas me falta clientes. Pode ser também uma das características a longo prazo. Porque a tua reserva financeira encolheu. Você parou de ir para o escritório imobiliário. A imobiliária parou de passar clientes para você. Ou você parou de fazer investimento em anúncio. O que acontece? Vai parar de entrar clientes na sua base de cadastro. E se você não tem clientes na sua base de cadastro, como que você vai vender? Não vende, né? Então esses são os pontos a longo prazo que podem acabar comprometendo as suas atividades como corretor de imóveis. Pegou, corretor? Então o impacto financeiro ele vai ser lesivo, sim. Só que se você se comprometer, se você dedicar, não tem como não dar certo. Volto a falar aqui. Tudo que você foca, expande. Olha só, e também um dos pontos aqui negativo é pela sua falta de comprometimento ou por você ser amador no mercado imobiliário, infelizmente, por conta das suas atitudes, você pode acabar comprometendo todo um setor. E aconteceu comigo também. Eu gosto de trazer alguns exemplos que aconteceram comigo que de fato aconteceu. Teve uma vez que eu estava captando algumas opções de imóveis pelo LX, direto com proprietários, e o proprietário fala bem assim: mas o que? Você é corretor? Eu falei: aham. Não, corretor pra mim é tudo picareta, vocês só estão preocupados em ganhar dinheiro.
Nossa, no dia eu fiquei mordido. Só que depois eu fui pra razão. E pensei o seguinte, mas por que ele falou isso? Eu tenho certeza que ele não teve uma boa experiência com um corretor anterior. Então como que esse corretor anterior trabalhou? Como que ele tratou o atendimento? Como que ele tratou essa captação? Será que ele também não deu aqui alguns pontos no qual eu falei aqui anteriormente? Captou com valor alto, pensando na comissão, o negócio não vendeu, prometeu rios de fundos para o cliente e nada aconteceu. De repente esse cliente foi para outro corretor também e nada aconteceu. Aí entrou eu, terceiro, tentando captar essa opção de imóveis e o cara não me deu nem atenção. E aí? Então, pela tua falta de profissionalismo, também você pode acabar comprometendo todo um setor. Agora, olha só. Deixa eu te dar aqui um exemplo que trouxe aqui um prejuízo para o cliente. E eu vou trazer aqui um exemplo que aconteceu comigo também no meu início. Pela minha falta de comprometimento no mercado imobiliário e profissionalismo, porque afinal de contas eu não gostava nem de ler. Então a questão de aprender era muito distante de mim, da minha caminhada como corretor de imóveis. Infelizmente eu atendi uma cliente, Ana, lembro até hoje o nome dela. E enfim, atendi muito bem, captei de forma segura, consegui levar, a cliente se apaixonou pelo apartamento, montamos o fluxo de pagamento, era um lançamento, e enfim, ela estava com o financiamento pré-aprovado e conseguimos fazer a intermediação. Só que tinha um tempo para esse empreendimento ficar pronto. E essa construtora em específico, eles não cobravam somente o INCC. Eles cobravam também uma taxa uma correção do CUB. E essa informação eu não tinha. E eu lembro que eu perguntei pro responsável da construtora e ela demorou para me passar as informações. E mesmo assim, eu continuei a negociação com o meu cliente e acabei intermediando. Só que chegou um momento que começou a vir essas correções. E primeiro apareceu no meu e-mail. Aí eu falei, ai. E ela tinha me perguntado, Marcos, você tem certeza que é somente essas correções que vão aparecer? E eu falei, sim, somente essas correções, pode ficar tranquila. Eu garanto. Olha a minha falta de profissionalismo lá na época. E isso me comprometeu. Me comprometeu altamente com esse cliente. E, infelizmente começou a aparecer lá o NCC e o CUB. E infelizmente o cliente teve que pagar. Que já tinha assinado proposta, tudo, enfim. Enfim, acabei me comprometendo com esse cliente. O cliente tinha motivos de sobra para poder cobrar de mim essas correções. Mas ela não cobrou. Mas eu fiquei em descrédito com esse cliente. Depois, claro, contornei. Eu realmente assumi o erro. Pedi desculpa. Marquei uma reunião depois com essa cliente. Ela tinha até se recém-separado de um relacionamento dela, enfim. E acabei conversando de forma segura. Assumi o risco, assumi o problema. Só que colocou o meu atendimento em descrédito e me fez autoanalisar. Pensei comigo, pô, cara, por que eu tenho que ser tão escasso? Por que eu tenho que ser tão regresso no meu atendimento? O que eu posso fazer para poder melhorar? Será que todo atendimento que eu vou fazer vai ser dessa forma? E isso me fez pensar. A partir desse atendimento em específico, eu comecei a estudar mais. Eu comecei a comprar mais treinamentos. Eu comecei a participar de mentorias. Tudo que era relacionado a atendimento, eu participava. Por quê? Porque eu precisava ser excelente. Eu precisei aprender da pior forma possível para poder ter alta performance nos meus atendimentos. A partir do momento que eu comecei a estudar mais, eu comecei a entrar nos conteúdos de PNL. O que é PNL? Comecei a entrar nos conteúdos de rapport, conexão. O que é rapport? Como criar conexão? Como identificar pontos de compra de um cliente? Se o cliente olha para o lado, se o cliente cruza os braços, se o cliente cruza os pés e coloca para trás, olha para a direita, para a esquerda, olha para cima, se ele suspira, o que ele está querendo com isso? Como que eu identifico se o cliente é mais visual? Se ele é mais auditivo? Se ele é mais tato? Eu consigo essas informações através de conteúdo, de informação, de conhecimento. Conhecimento é poder. Corretor e corretor de imóveis, vocês não imaginam, acredito que imaginam sim, o poder que tem
você ser bem informado. Então é muito mais fácil você ter alta performance, você ter um maior número de conversão a partir do momento que você tem mais informação. Que você é um corretor mais qualificado. Que você sabe, tem o poder dessas informações para poder identificar quando o cliente quer continuar sendo atendido por você ou quando ele quer, sair dali. Pegou, corretor? Agora, olha só, existe também o lado oposto, tá? Eu coloquei aqui muitos pontos negativos do meu início, tá? Mas deixa eu colocar aqui um ponto positivo. Tinha um dia que eu atendi um cliente chamado José Carlos. E esse cliente, eu consegui lá vender um apartamento para ele. Vendi um apartamento para ele num condomínio chamado Central Place, quase em frente ao Shopping Curitiba, aqui em Curitiba. E eu fiz ali o fluxo de pagamento tabela. E ele quis manter o fluxo de pagamento. Só que chegou um momento que ele ligou para mim e falou: Marcos, cara, eu preciso que você venha aqui para poder me explicar essas informações desse fluxo, porque eu não tô entendendo, cara. Eu pago uma coisa e já aparece outra, eu pago uma coisa e já aparece outra. Só que na época, como eu era corretor muito novo, eu acabei montando o fluxo de pagamento. Acabei direcionando o fluxo de pagamento de tabela, porque eu tinha uma certa dificuldade de poder melhor informar como montar um fluxo de pagamento. E na época não tinha coordenador no produto, então não tinha como alguém montar para mim, alguém com maior ciência, poder distribuir aquelas informações financeiras para que o cliente soubesse ao certo, data por data, o que ele ia pagar. E ele acabou pagando o fluxo de tabela. Então ele me liga e fala que, complicado. Não tô entendendo, eu pago uma coisa, de repente paga outra, de repente paga uma parcela, de repente vem outra parcela, de repente a correção, eu tô pagando coisa e não tô vendo, cara, não tô nem ganhando dinheiro, eu tô trabalhando em função para poder pagar esse apartamento que tá me gerando só dor de cabeça. Aí eu já fiquei com o pé atrás, eu falei, e agora? Logo já ligo pra minha cliente, pra minha gerente, e ela já me dá uma bronca. Marcos, é cliente teu, você tem que saber informar o teu cliente o fluxo de pagamento. Como que você vendeu o apartamento pra ele? Eu fiz o fluxo de pagamento, conforme tabela. Tá, então você tem que explicar a data por data. Quando que ele fechou? Aí eu falei, você consegue me explicar de forma aqui mais assertiva, que daí eu vou ter mais segurança. Olha só, eu não tinha informação, mas eu tive toda a humildade de pedir para ela me melhor instruir para poder ir ter uma reunião com esse cliente e melhor informar de acordo com esse fluxo. E assim ela fez. Ela foi uma baita de uma gestora. Me ensinou de forma tranquila como tá funcionando cada data, cada pagamento e cada correção do INCC que acontecia naquela época. E o índice, né? Que era tudo calculado ali através do índice anterior. Fui até o encontro com o meu cliente, passei todas as informações, peguei todos os boletos, ele me passou tudo por e-mail, eu imprimi todos os boletos, coloquei lá a parcela, coloquei a data, marquei com caneta, grampeei e comecei a mostrar para ele ali, tudo passo a passo. E ele já veio com uma pasta desse tamanho, mostrando, mas isso aqui, e eu relacionava, não, esse aqui, já tenho comigo aqui a cópia. Esse aqui é esse aqui, E fui relacionando, bacana. Ele para e fala, pô, Marcos, não é que bateu, é isso aí mesmo? Caramba, cara, mas tá pesado, hein? Tá pesado pra mim, mas é isso aí mesmo. Enfim, e consegui fazer o atendimento, consegui passar de forma segura. Agora, mais uma vez eu falo aqui pra você, corretor, e aí? E se eu não tivesse passado as informações de forma segura pra esse cliente? Tudo indica, porque era lançamento, tudo indica que ele teria feito um distrato junto à construtora e eu não teria ganho a parte da minha comissão, tá? Porque como era um fluxo muito comprido, eu iria receber só depois que pagasse ali todo o fluxo de poupança, o fluxo de pagamento de acordo com o período de obra daquele empreendimento. Então entendeu, corretor, como é de suma importância você melhor se qualificar, entender de prospecção, de produto, de atendimento e de intermediação e de pós-atendimento com o seu cliente para você poder ter alta performance no mercado imobiliário. Aí de repente você pergunta para mim, Marcos, mas eu já tenho experiência suficiente. Não preciso, para mim é balela tudo isso que você está me falando. Vamos supor que essa seja a sua indagação nesse momento. Eu falo para você, corretor, o seguinte, o mercado se atualiza ou não? As ferramentas até, saindo do âmbito online, offline, atendimento, o mercado se atualiza também em atendimento, sim ou não? O cliente comprador de imóvel, ele está melhor informado hoje, sim ou não? Há 10 anos atrás, ninguém falava de investimento.
Ninguém falava de CDB, CDI, LCA, Tesouro Direto, ninguém falava de índice da Bolsa, Bovespa, ninguém falava nada disso. Somente investia quem tinha muito dinheiro. Hoje em dia você já vê o pessoal que até ganha um salário mínimo, ele consegue investir. Consegue poupar um negocinho lá no CDB, um Tesouro Direto, tranquilo. Até ações, se duvidar. Então, o cliente comprador de imóvel, ele é muito mais informado por conta do crescimento da internet. A informação. Hoje nós estamos na era da informação. Então, hoje tudo é informação. Aí, de repente, você fala pra mim que eu tenho experiência suficiente. Olha só, uma coisa que eu aprendi e tenho como ciência comigo. Quanto mais... anota aí, corretor. Quanto mais eu sei que eu não sei nada. Porque quanto mais eu entendo, mais eu compreendo que existem caminhos para poder melhor me informar no mercado imobiliário. Quanto mais conhecimento eu tenho, eu compreendo que mais conhecimento eu preciso ter para poder ter alta performance no mercado imobiliário. E aí, corretor, quanto você é entendido de mercado, das novas atualizações em atendimento, em prospecção, em alta performance, em intermediação junto aos clientes que você está atendendo? Pegou, corretor? Ou talvez a sua pergunta, a sua questão seja: amadorismo não é um problema para mim. Tenho bom relacionamento com os clientes que eu atendo. Olha só. Um dos principais erros que eu tinha quando eu comecei era ser amigo dos meus clientes. Depois, quando comecei, não. Já estava alguns meses no mercado imobiliário. Então eu já tinha adquirido facilidade de melhor me comunicar com os meus clientes. Só que eu era muito amigo dos meus clientes. De repente, o meu gerente chega para mim e fala bem assim: Marcos, pare de ser muito amigo dos seus clientes. Se você quer vender para ele, deixe para se tornar amigo dos seus clientes depois que você vender. Do contrário, você vai ficar conversando, vai estar dando risada, vai ser o cara mais simpático que eles vão conhecer. Mas você vai continuar sem vender para eles. O que você quer? Vender para eles ou ser amigo deles? Opa, primeiramente eu quero dinheiro no bolso, quero vender para eles. E aí? Então, atender muito bem não é o suficiente. Mas o quanto desses clientes que você está atendendo, você consegue tirar uma proposta. Você consegue levar até o empreendimento. Não adianta ser amigo dos teus clientes. Os teus clientes têm que saber que você é um corretor bacana, que você é um corretor simpático, que você demonstra empatia, mas acima de tudo isso, você é um profissional altamente qualificado para poder fazer a intermediação do imóvel do sonho deles. O quanto corretor você se dedica para fazer com que isso aconteça? Ou talvez a sua indagação lá seja: o mercado é muito competitivo, Marcos, você não está entendendo. É muito competitivo e eu não tenho tempo para treinamentos ou educação para poder melhor performar no mercado imobiliário. Existe uma ilustração que é a ilustração do Machado. Um jovem chama seu mestre e resolve... Um jovem, ele se auto-entende ali como autossuficiente para poder ser um melhor profissional como lenhador do que seu mestre. Então esse jovem faz um desafio ao seu mestre e fala bem assim: mestre, eu tenho certeza que eu consigo cortar muito mais lenhas que o senhor. Aí o mestre fala: mas o porquê que você tem tanta certeza? Porque eu sou mais jovem, porque eu tenho mais força e porque eu sou mais rápido que você. Então eu tenho certeza que eu posso cortar muito mais lenha que você. O mestre olha um tanto surpreso e fala: pois bem, assim façamos. Acordando amanhã cedo, corremos para nossas atividades e vamos postar essa corrida e vamos ver, ao final do dia, quem corta mais lenha. Ao início do dia seguinte, acordam cedo e vão para suas atividades de lenhador, e o jovem corre para o meio da floresta e começa a cortar lenha. Que nem um maluco. Corta, começa a fazer os seus empilhamentos e corta, passa 2, passa 3, passa 4 horas, ele nem quer descansar e ele começa a cortar e fazer os seus empilhamentos muito rápido de lenhas, e ele resolve olhar para trás e olha pro seu mestre, e o mestre tá o quê? Sentado com a cabeça baixa. De repente ele: opa, não tá nem aguentando o tranco, vou continuar aqui que essa vai ser muito fácil para mim. E continua cortando lenha, passa-se mais 2 horas, ele olha para trás e vê que o mestre continua sentado com a cabeça baixa. Logo ele pensa: opa, o mestre desistiu. Ele continua. Ao término do dia, ele vai até seu mestre para ver quantas lenhas,
quantos apanhados de linha o mestre fez e quantos que ele fez. A hora que ele chega até o mestre, ele olha e vê que o mestre tinha mais apanhados de lenha do que ele. Ele olha um tanto surpreso e fala: opa, mestre, como assim? Todas as horas que eu olhei para trás, você estava sentado com a cabeça baixa. Como pode você ter mais apanhados de lenha do que eu? O senhor roubou. O mestre olha e fala bem assim: você se engana. Todas as vezes que você olhou para trás e me viu de costa, com a cabeça abaixo, eu não estava descansando. Eu estava afiando a minha machadinha. Moral da história: a partir do ponto que aquele jovem começa a cortar lenha que nem louco, cada corte a mais de lenha, o machado vai ficando cego, vai ficando sem linha de corte. Já o seu mestre, ele tem a ideia de sentar e afiar logo no início a sua machadinha. Automaticamente ele cortou muito mais rápido, muito mais fácil, com maior facilidade e conseguiu fazer mais apanhado de lenha. Então, corretor de imóveis, moral da história: se você ainda está com essa objeção que, Marcos, eu não tenho tempo para poder continuar, para poder aprender, para poder me desenvolver no mercado imobiliário. Sendo lhe informar mais, o mercado vai passar por cima de você. Porque a partir do momento que você se desenvolve e investe em você, automaticamente você está afiando a sua machadinha. Então você vai conseguir cortar mais lenha, fazer mais apanhado e vai conseguir ter mais resultados no mercado imobiliário. Pegou, corretor? Tá, Marcos, quero mudar. Então o que eu não devo fazer? Mudanças súbitas e sem planejamento, sem investir um tempo e esforço em desenvolvimento profissional, tá? Então, invista em você, corretor. Corra atrás de conteúdo, corra atrás de informação, converse comigo, coloca nos comentários aqui embaixo no vídeo, me chama no WhatsApp, no Instagram, no direct. Quem me conhece sabe que eu respondo todo mundo. E aonde eu conseguir te auxiliar da melhor forma possível para você conseguir ter resultados consistentes e fazer 10, 20, 30, 50 mil reais ou mais no mercado imobiliário, assim eu farei. Mas você precisa primeiro fazer essa autoanálise e poder identificar os pontos aonde você deve aonde você deve melhorar para ter a sua alta performance no mercado imobiliário. Olha só, consequência também a falta de foco, tá? Então acordou para ir pro escritório? Vá pro escritório, trabalhe, tá? E dê o teu máximo. E pare definitivamente ele ficar atirando para todos os lados. Conforme eu sempre falo e aqui eu repito, o pato nada, o pato anda e o pato voa. Mas quais das três coisas ele faz com maestria? Nenhuma, né? Então, foque em uma coisa só, foque em um nicho de mercado dentro do mercado imobiliário. Se é lançamento, foque em lançamento. Se é médio padrão, foque em médio. Se é alto, foque em alto. Se é alto, foque em alto padrão. Se é locação, foque em locação, que eu tenho certeza que os resultados vão aparecer o mais rápido possível. E pare de ficar cometendo os mesmos erros que você está cometendo todos os dias. Senão, automaticamente você vai desmotivar do mercado imobiliário e vai acabar saindo. Sair do mercado imobiliário não é o grande problema. O grande problema é você voltar para as suas atividades anteriores e ficar matutando. E se eu tivesse insistido um pouco mais? Entendeu, corretor? Pegou? Tá, Marcos, mas o que eu devo fazer então? Me mostra, me explica. Faça autoanálise e anote os pontos onde você deve melhorar, corretor. Anotou esses pontos? Qual que é o remédio? Qual que é a condição? Qual que é o conteúdo? Qual que é a informação que você precisa compreender para poder riscar esses pontos negativos? E aprenda a criar um plano de desenvolvimento profissional. O que é um plano de desenvolvimento profissional? A partir do momento que você faz a autoanálise, eu devo melhorar em atendimento, porque em outras áreas já está muito bem resolvido. Ok, então eu vou fazer um planejamento. O que eu devo melhorar em atendimento? É a persuasão? É a comunicação? É em contornar as objeções junto com o meu cliente? Identificou? Então, faça para ontem. E também buscar orientação para modelar essa área específica onde você deve melhor performar dentro do mercado
imobiliário, e também faça comparativos, corretor de imóveis, com agora e como que você vai estar com o passar do tempo, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a um ano. Tá? Claro, se você colocar em prática tudo isso que eu tô te falando. Marcos, seguir ao pé da letra tudo que você falou, tá? Então hoje eu me entendo como um profissional de qualidade no mercado imobiliário, porque eu coloquei esse passo a passo que você colocou aqui para mim em prática e a consequência disso foi a alta performance no mercado imobiliário. Eu consegui, de fato, fazer vendas recorrentes no mercado imobiliário. O crescimento profissional ele é modelável, tá? E é você que escolhe se você quer alcançar voos mais altos ou se você vai ficar aí estagnado no amadorismo, corretor. Pegou essa informação? Então saia do amadorismo e seja alto performance. O que vai decidir se você vai ser alto performance ou não é a sua dedicação, é o seu comprometimento, é a sua autoanálise e a sua preocupação em entender as ferramentas, recursos e caminhos que você deve agregar e colocar em prática no mercado imobiliário. Pegou, corretor? Então, tome nota e lembre, teoria sem ação é ilusão. Ficamos por aqui. Muito obrigado para você que ficou aqui até o final dessa jornada, dessa live, tá? Que foi a nossa live de aquecimento para o nosso projetor, para o nosso projeto corretor 20K. Essa live foi a nossa live de aquecimento número 3, corretor. Teremos na próxima terça-feira a nossa live de aquecimento número 4, que é a nossa live do projeto corretor 20K. Para você, corretor de imóveis que quer aprender a fazer 20 mil reais ou mais no mercado imobiliário, em comissões, né? No mercado imobiliário. Fica atento se você ainda não está no nosso grupo VIP. Me chama aqui no direct pelo Instagram ou você que está aqui me acompanhando pelo YouTube, me chama aqui, deixa nos comentários, quero fazer parte do grupo VIP. Me chama lá, deixa lá os seus dados de contatos. Me chama nos comentários, né? Que eu vou te chamar de forma particular para poder pegar os seus dados de contato para colocar você no nosso grupo VIP também, para que você possa estar participando do nosso evento online e gratuito. Projeto Corretor 20K, que vai acontecer no dia 31, semana que vem, agora, tá? Às 19h30. Pegou o corretor? Pegou o corretor de imóveis? Um forte abraço, Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e contem sempre comigo. Tchau, tchau.